Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Derinsky. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso podcast é o artesanato como ferramenta. E a gente vai conversar, eu e aqui com a minha parceira Beth Monta, vamos conversar com João Paulo Pedotti. Ele que é coach, psicólogo, contribuidor de projetos sociais e mais um monte de coisa, né, Beth? O que ele fez? Muito bem-vindo todos, obrigado por estar mais nesse episódio aqui com a gente no Podcraft. E a gente está aqui com o João. O João é aquelas pessoas, gente, não posso falar, é amor à primeira vista. Não tem explicação para isso, Deus explica, mas enfim, a gente adora esse menino, a gente teve a oportunidade de conhecer na Mega Artesanal. E obrigada, João, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito, muito feliz de verdade. E o João, além de psicólogo e coach, né, ele é o nome por trás das parcerias de estratégias da Rede Asta, em colaboração com o Projeto Mãos Paulistanas aqui em São Paulo, e tem ajudado centenas de milhares, sei lá quantos milhões de artesãos por aí afora nesses últimos tempos, e por isso que a gente acabou se conhecendo na Mega, mas a gente trouxe ele para a vida, que vai muito além de uma Mega, e é todo esse o melhor dessa situação. João, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos começar para a gente já conversar sobre essa nossa situação de conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a Rede Asta, né? E o que é o projeto Mãos e Mentes Paulistanas e qual é o seu papel em cada uma dessas. Perfeito. Agradecer de novo aqui o convite, Gente, por que estar agradece. muito especial. É muito chique aqui, viu, gente? Estou me sentindo, mas tudo bem. A Rede Asta, ela é uma instituição, uma organização social, então ela foca, assim, na questão de ter lucro como uma empresa, mas o foco dela é focar em projetos e ações sociais. Então, ela existe há mais de 17 anos, acho que completou 18 anos esse ano, então tá Olha, na maior de maioridade, idade. então tem responsabilidade também, mas ela foca justamente no segmento de artesanato. Então, começou de como trazer esse segmento para o mercado, com uma qualificação de empreendedorismo, primeiro com um catálogo de artesanato, depois com vários tipos diferentes de projeto, mas focando justamente nessa pessoa, normalmente uma mulher artesã, que é arrimo de família, né, que tem a sua peça. A Raquel, que é uma das diretoras, que é uma das pessoas que eu tenho mais familiaridade, falou que logo no início estavam pensando em bolando projetos, e uma das conhecidas dela falou, eu tô fazendo uma boneca ou um trabalho de artesanato que era mais simples. E na época elas batalhando com grana, né, logo no início, que sempre tem aquele processo, mas elas, não, a gente vai investir, e comprou a boneca. Então, opa, que elas viram de oportunidade? Que mesmo no perrengue, as pessoas têm espaço para isso do artesanato. Então tem um local de mercado, tem uma potência do artesanato que a Rede Asta sempre focou e investiu. E muito em educação. Então, em 2020... foi quando a Rede Asta entrou no programa Mãos e Mentes Paulistanas, que surgiu em 2019 oficialmente, mas foi um projeto que veio também da população de São Paulo, de ter um programa público, um incentivo público para o segmento de artesanato. E aí, na época, 2019, acho que estava o prefeito Bruno Covas, assinou um decreto para virar de fato um programa. E a Rede Asta entrou em 2020 como parceira, que foca em acessibilidade de mercado, qualificação, a carteira do artesão. Então, tem muitas frentes hoje. A gente começou o 3º ano, né, de parceria, outubro do ano passado. E já está um sucesso, né? Estamos batalhando para ficar cada vez mais, mas a gente está muito feliz com o resultado. Graças a Deus, não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de enaltecer, e mais uma vez a gente parabeniza a Prefeitura de São Paulo, ao programa, porque realmente chega a me emocionar de verdade o que vem sendo feito pela prefeitura. Com a seriedade, a preocupação e essa contextualização mesmo de educação, né, de preparar o artesão e profissionalizá-lo com todos os âmbitos que ele precisa, né, recorrentemente. Então isso foi um link que, assim, juntou bastante, a gente está feliz, está empenhado, a gente sempre vê que tem coisas que podem melhorar, e às vezes os feedbacks que a gente recebe do que tem dado certo também, Beth, assim, emociona a gente. Tem hora que a gente quer arrancar os cabelos, já tô quase sem, né, gente? Mas a gente quer arrancar aqui, mais. É um exemplo para o mundo esse projeto. Que faça parte, se expanda pelo Brasil inteiro, porque realmente vale a pena que as
autoridade, né, as políticas públicas enxerguem esse movimento e expandam, porque realmente é muito bacana. Você já tinha contato com o artesanato antes disso? Já tinha tido? De uma forma, assim, mais... eu tinha também antes conhecimento da própria Rede Asta, sabia dos trabalhos que faziam, mas eu não estava diretamente em contato. Sou artesão armador de criança, então, assim, fazia origami, aprendi na TV, fazer tsuru e fazer dobradura, então comprava livro de origami, papel de bis, às vezes eu pego o papel e fico ali fazendo, meu marido tira sarro, olha ele com os passarinhos, tô eu fazendo tsuru. Mas, assim... eu não tinha dimensão do que era até entrar realmente no Movimentos Paulistanas. Então eu entrei num trabalho mais de bastidor, de credenciamento, para o pessoal entrar no programa, pegar os dados. Conheci muita gente que eu fiquei de cara. Tem dia que você tá meio assim emburrado. Vamos lá, e a senhorinha tá com dificuldade de entrar no WhatsApp e acessar o vídeo, porque era na pandemia. E aí você começa a conversar, e é uma senhora que faz artesanato há 30 anos. E aí ela começa a falar a história de vida. E ela vai fazendo a peça no vídeo. E no final você vê o que forma. E eu falo, meu amor, você é incrível, que maravilhoso. Fiz amigas e amigos. Então tem uma potência também do artesanato, que quando eu entrei no programa, aí eu vi justamente o leque que é. E o potencial, assim... A gente vai, né, falar um pouquinho lá. mais E vai nisso. se surpreendendo a cada dia, né, João? Eu fico passado. A verdade é essa. Assim, já que você tocou nesse assunto, nesse período que você integra a Rede Astra e o Movimentos Paulistanas, quais são os principais resultados que você acompanhou nessa evolução? Do projeto, eu acho que tem uma coisa que é a dignidade desse serviço. Então, a pessoa se sentir reconhecida, se sentir valorizada, ter um local que não é mais não é nem só escanteio, mas ser deixada de lado. Como se não tivesse um peso, como se não tivesse de fato um valor mesmo. Então isso a gente percebeu que o programa ele trouxe muito, que é essa questão da pessoa se sentir vista. Quando a gente fala, às vezes no período de credenciamento que eu fiquei, eu tinha esse contato mais direto. Então era na época da pandemia, que foi um público massacrado pela pandemia, de não poder fazer coisa no presencial, não tem instrumentalização virtual para conseguir migrar. E não tinha familiaridade com o virtual, né? Não tinha nada. Muito que a gente foi também construindo na relação foi disso. Acessar um curso que é virtual, então tem uma turma que é online, que é formada a cada 2 meses, a gente está com novas perspectivas de qualificação também para o pessoal, então muito a gente sim vai ter modelos presenciais, mas como que a pessoa ganha espaço? Sim. Como que ela vê novos horizontes? Também nesse processo virtual, que a pandemia trouxe muita coisa pesada e obrigou a gente a se reinventar. Sim. Então eu acho que isso foi um ganho muito bacana da pessoa se sentir, tanto pelo poder público, quanto pela equipe do programa, quanto pelos outros artesãos da própria rede que foi sendo construída, de se ver como, de fato, digno de um reconhecimento, de uma valorização, de uma profissão que é, como qualquer outra, tem o seu trabalho para ser feito. Sim. É feito à mão, é barato. Vai lá você fazer um binchinho de pelúcia. De Na verdade, tricô, a nossa briga crochê, é justamente para provar o contrário, que Exato. é feito à mão não é barato. Muito pelo contrário. E aí também essa reeducação a gente tem uma cultura, né? País. Então é um cenário. Mas quando a gente está falando do artesão se reconhecer e trazer essa reeducação para o consumidor, para o cliente. É quebrar um drive, né? E trazer essa questão também de explicar o porquê. Por que eu estou cobrando isso? Por que eu não posso dar mais desconto? Por que não é barato? A gente teve cursos formaturas de turmas que a moça falava, eu não sou mais a menina do laço, eu não sou mais a tia do crochê, eu sou uma empreendedora. Isso tem tanto valor. Nossa, a gente parecia que a gente tá pagando pra pessoa falar, a gente chorando assim, ai meu Deus, que lindo. Porque a gente vê esses comentários assim, então a gente sabe, a vida é uma loucura. A gente tem uma série de feiras, eventos, quiosques, cursos, mas não é todo mundo que consegue estar o tempo todo. Então quem consegue, a gente tem esse feedback...
é a gasolina, né? A gente tá ali querendo se estapear entre a gente, às vezes tem momentos que a gente vê também que são complexos quando fala de poder público, mas que também funcionam. Tem portas que se abriram que a gente fala, como assim? Porque a Prefeitura de São Paulo, num programa de política pública focado no segmento de artesanato, então tem uma potência nisso, que é complexa. Uma das maiores cidades da América Latina. Então, a gente tem também um desafio de conseguir fazer isso se ampliar, se sustentar. Então, isso é um dos ganhos que a gente viu, assim, a abertura que tem quando a gente fala com parceiros, às vezes espaços de comercialização para os quiosques, quando a gente fala de parceiros, instituições sociais, ONGs, as pessoas veem o lado bom que o programa traz, que é para todo mundo. É para artesão e manualista da cidade de São Paulo, você sabe, marcador de página de origami, você faz, você é manualista. Mas tem que ter uma qualificação, tem que ter um profissionalismo, e aí é o salto. A gente abarca todo mundo, mas tem que dar... Eu acho importante a gente salientar tanto, porque qual a relevância dessa nossa conversa hoje, justamente por conta disso. Dentro do artesanato, você sempre tem as 3 vertentes, que é a vertente trabalho, a vertente cabeça e a vertente hobby. E, na realidade, a gente entende como uma pode influenciar diretamente a outra e trazer um contexto. Eu acho tão irrelevante a gente falar do artesanato dentro desse contexto psicológico da situação, justamente por causa disso, porque não é porque existem 3 caminhos que eles não se cruzam. Exato. Né? Eles são altamente inerentes um ao outro. É o fazer, né? O fazer tá tudo ali. Eu acho que a ênfase que a pessoa traz, ela dá esse tom. Então, tem gente que começou no artesanato como uma forma terapêutica, criou gosto e começou a migrar para isso como profissão. Teve gente que, na profissão, já há anos, desde criança, a família já tem essa tradição, e aí agora está entrando no momento de especialização enquanto empreendedorismo. Tem gente que já é empreendedora, já faz isso há muito tempo e está muito bem, obrigado. Então, eu acho que isso, quando você fala, né, de o que significa para cada pessoa, e aí como comunicar isso para o público, porque às vezes a pessoa só conhece como trabalho terapêutico, como hobby. Sim. E tem gente que vive disso. E aí essa teia, né, de possibilidades, que aí é bacana quando a pessoa se coloca. E aí isso também é essa mudança de valor na cabeça, que eu acho que é o mais complicado, mas é o que a longo prazo é o que realmente faz sentido. Não, e o contato também, né, com outros artesãos, com outras histórias, com profissionais de outras áreas que vêm aqui para agregar, né, você como profissional, artesão, manualista. Exato. Não é? E você também é coach, né, João? Sim. E aí e coach é uma profissão, é uma função que tem sofrido aí algumas, até preconceito durante um tempo. A gente teve o caso de algumas laranjas podres aí, né, que não fizeram o seu trabalho corretamente. Mas eu acho que seria importante, então, a gente aproveitar esse espaço para explicar um pouco sobre o que é coach, qual que é a importância desse trabalho e também como que ele agrega no seu trabalho como psicólogo. Quando a gente pensa no coaching, ele surgiu como, não é nenhuma vertente, mas ele traz um princípio que vem da psicologia cognitiva. Então tem uma linha da psicologia que ela foca em como a pessoa compreende crenças irracionais, valores que ela traz e que refletem na forma que ela se manifesta. E tem uma metodologia de como você pode sistematizar essa compreensão. Cada linha tem a sua forma de sistematizar. Então, a psicanálise é de um jeito, o comportamental é de outro, o cognitivo é de outro, o humanista, focando na pessoa. E essa psicologia cognitiva, ela tinha uma série de técnicas de como você olhar para isso. Então, muito do trabalho de coaching, não só, mas muito veio disso, de como que a pessoa consegue olhar para ela mesma de uma forma um pouco mais sistemática e agir. Então, uma distinção que a gente traz bastante, eu fiz a formação de coaching antes de fazer a formação de psicoterapia, porque eu queria trabalhar com pessoas e entender esse processo, fiz uma formação de coaching, na época eu já tinha um trabalho de autoconhecimento numa outra linha que eu estudo, que é a conscienciologia, então eu sabia que não era simples a pessoa se entender, mas eu queria trabalhar com isso. Fiz o curso, falei, tá, ele dá ferramentas, ele ajuda a pessoa a fazer um plano de ação, ele ajuda a pessoa a entender o que ela tem de positivo, o que ela tem que estar segurando. Acaba agilizando o processo, né? É uma coisa que mistura até conceitos de administração
de empresas, por exemplo, que você fala, vamos fazer um projeto. Você não sai fazendo. Você tem que ter um orçamento. Quem vai fazer enquanto... Um planejamento. Cria uma estratégia. E isso é óbvio no ambiente organizacional. É óbvio. Seu chefe não vai lá te dar. O programa 11 Mendes da prefeitura não larga o dinheiro e vai fazendo. Tem todo um porquê, para quê, como, quem. E na nossa vida pessoal, a gente vai fazendo. Então é um pouco de trazer esses instrumentais, ferramentais, princípios da psicologia, mas o que distingue bastante é a psicoterapia, ela vai trazer alguns pontos de aprofundamento no passado, questões emocionais, às vezes questões de trauma que a pessoa tem, e o processo, ele é diferente. Ele tem, muitas vezes, um tempo de duração maior, porque você vai exercitar e estimular coisas que a pessoa, às vezes, está com dificuldade, ou com processo de sofrimento, ou não, ela também vai para se conhecer. Então, é um tipo de trabalho, e o coaching, ele tem uma questão do daqui para frente. Então, de uma forma bem simples para conseguir distinguir. Quando a gente vai falar do coaching, vamos planejar o que você pode fazer agora e fazer. Vamos planejar, vamos estruturar. Pode ser na vida pessoal, profissional, afetiva, de relacionamento. O problema que eu vejo que ele traz sim muito resultado positivo quando você tem um acompanhamento bacana, um profissional sério que está junto, até para te provocar. Quanto você provoca, como você provoca, onde que você cutuca e o que você sugere que a pessoa às vezes procure um psicoterapeuta para aprofundar. Mas no trabalho de coaching é a pessoa que tem o quarto bagunçado. Um exemplo também mais tranquilo. Mas eu tô com dificuldade na minha agenda, que meus compromissos. Como é que é seu quarto? Tá, zona. A tendência é que sua cabeça também fique uma zona. Porque reflete a forma como você... Isso é uma verdade absoluta. Que você vive. Então, quando você arruma o seu quarto, 30% do problema, às vezes, de você achar uma coisa antes de sair, que te dá os 15 minutos de atraso, que você vale tá para ali. ateliê, tá, gente? Vamos deixar. Então vamos trazer para o contexto do artesão. Arrume seu ateliê, aqui. deixa o seu ateliê até organizado, porque vai ajudar. Exato. Onde está a tesoura? Pelo amor de Deus, a tesoura, porque o cliente... Porque aquela história de eu me entendo na minha bagunça não funciona. Até certo ponto tem que ver o que é o comodismo da bagunça, a dificuldade de se organizar, de organizar os pensamentos, de organizar as metas, de organizar os prazos. E eu falo isso, gente, eu tô treinando organização hoje. Sim. Na minha vida. Começou a vir demandas boas, positivas, mas que eu falei, o jeito que eu tava não tá dando conta mais. Sim. Tô Você batendo precisa pino. rever. Eu preciso rever. Que afeta a minha saúde, que a gente tava falando um pouco da questão corporal, que afeta a forma como eu lido com as minhas emoções, porque eu não tô organizando meus pensamentos, que reflete a minha agenda, que reflete a minha casa, que reflete o meu corpo. Então tem um pouco disso do trabalho do coaching, que é alguém que tá junto com você num treinamento. Coach em inglês tem a ver, é o treinador. Treinador, né? Então tem esse processo de um acompanhamento, que é diferente do acompanhamento da psicoterapia. Eles dialogam, mas não é a mesma coisa. Então também isso é importante. Que tipo de trabalho eu quero? E às vezes eu quero um trabalho de coaching, eu vou num psicoterapeuta. E não é a demanda que eu tô precisando agora. Eu preciso de um outro tipo de organização. Vá nesse profissional. É porque o treinador, bacana. ele tá interessado ali na meta, né? Vocês têm uma meta traçada, né? Quando tem um projeto com coach. E eu acho que vem aquela questão, às vezes as pessoas dar o primeiro passo sozinho é difícil, mas quando tem alguém que pega na tua mão, vem comigo, você acaba caminhando pelas suas próprias pernas, mas tem uma mãozinha ali te segurando, te dando uma segurança do ir, Sim. né? E Então, aí, eu acho que é essa que é a grande É porque sacada. sozinho a gente não consegue, quer dizer, leva muito mais tempo, é muito mais sacrificante, tem dores que a gente já pode evitar, os profissionais estão aí para ajudar nesse sentido. né? porque eu acho que assim, mais do que a dor que a gente pode evitar, é a gente entender como lidar com as nossas dores. E aí que faz diferença um profissional qualificado, seja médico, seja um artesão ou artesã para entender a necessidade do cliente, para fazer aquela peça que vai casar no que a pessoa está precisando. Então, um educador físico, um personal trainer para fazer o treinamento específico para a demanda que eu tenho. Então, eu acho que assim, o que eu estou precisando, como que eu consigo ver onde dá match
Porque tem uma parte que é o Os profissional e artesãos uma parte mesmos que é a falam, pessoa. né? Quantas vezes o ateliê não vira a sala de terapia, né? Em grupo, E né? eu acho até interessante a gente entrar. Vou até fugir um pouco aqui, vou dar uma escapada, né? Mas você tocando dessa forma me lembrou. A dificuldade que o artesão tem de entender quem é o seu cliente, quem é a sua persona. E talvez esse conhecimento de si próprio faça com que ele consiga entender também quem é o cliente, para quem que ele está E fazendo. tenha clareza para E estabelecer essas toda a metas, comunicação né? que ele vai ter que estabelecer frente a essa pessoa que ele conhecer. É. Então a gente até brinca lá no grupo lá do clube que você tem que dar nome para tua cliente, tem que dar nome, personalidade, dar todas as características para você conseguir entender como que é essa persona e como que ela vai funcionar. Só que se a gente não se conhece, se a gente não conhece o nosso produto, não sabe, como que você pode estabelecer para quem você quer vender? Um Então, link verdadeiro, né? Então, qual que é a minha verdade? Quem sou eu? Aí vem perguntas filosóficas. Quem sou eu e o que eu quero? Momento Sócrates. Eu lembro que eu vi isso num desenho há muito tempo. Novinho, e aí, fulano, né, no personagem, agora você tem que se perguntar as perguntas sérias, quem é você e o que você quer? Na época eu falei, eu sei quem eu sou e o que eu quero, tô abafando. Não. E hoje, quando eu olho para isso, é isso, é uma coisa filosófica, mas é muito prática. Quem sou eu e o que eu quero? Então, quando você traz isso, né, de ter essa conexão de verdade com você, que reflete nas suas peças, que reflete no cliente, a forma como você fala, o tipo de público que você mira no melhor dos sentidos, né? De buscar uma conexão. Eu tô aberto para me conectar? Porque às vezes eu tô pensando em como que eu vou vender mais, mas eu vou vender para quem? Por onde? O que eu tô fazendo afinal? Acho que também já começa, né? E mais ainda, não significa que você, ou se você teve se algum dia você já teve uma resposta e falou, não, eu decidi isso, que essa mutação não tenha acontecido e hoje você tenha migrado para uma outra situação. Então, assim, é um autoconhecimento constante, uma reflexão constante. Quando a gente brinca, né? Você fala de desenho, mas eu lembro do Didi falando assim, de onde vim, para onde vou, onde estou, e era um jeito engraçado, mas é uma verdade absoluta onde absoluta. você... Naquele momento, da onde vim, a gente sempre sabe. E principalmente o caminho que a gente já percorreu. E justamente por a gente saber, vai ajudar muito você a entender para onde você quer vir e quem você é naquele momento. Se a gente tiver clareza disso, né? E precisa pesquisar, precisa provocar, né? Por isso que esses exercícios, assim, eu gosto muito desse processo do coaching muito prático, que na psicologia também tem, que é, na verdade, uma técnica de você fazer esse mapeamento. Às vezes, se você coloca, pode ser por linha do tempo, pode ser por mapa mental, mas se você consegue traçar onde você veio, onde você está, para aí você começar a pensar onde você quer ir de uma forma mais inteira, não é algo comum no nosso dia a dia. Se eu não paro e reservo um horário para fazer isso, eu não vou fazer. Quantas vezes a gente ouviu na propaganda, agora pare e faça um planejamento da sua vida. Quantas vezes a gente continua repetindo isso toda semana? Então, assim, tem uma coisa que isso não faz parte de um o Zeitgeist, né? Mas assim, o momento que a gente está vivendo agora é de velocidade, é de informação. E eu tô falando tudo isso, gente, eu preciso parar às vezes e respirar e dar 2 passos para trás, porque eu entro na ansiedade, eu entro no vucu-vucu, eu esqueço do meu corpo, eu esqueço do meu... E eu estudei tudo isso, trabalho com isso, mas como pessoa eu tô no mundo. Claro. Então eu gosto desses exercícios porque eles me relembram que... Não, calma. Eu sou tipo um ser humano, né? Exato, preciso também me dar o meu tempo, que bacana que o mundo tem muita oportunidade, muita coisa, mas se é muito também às vezes transborda. E às vezes até é legal você também ter um exercício, às vezes, simplesmente desligar, nem que seja 1 hora. Você simplesmente, a meditação, seja lá qual que é o teu subterfúgio, mas onde você desliga completamente para justamente você, na hora que ligar de novo, ter uma visão nova sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho esses momentos fantásticos. O meu é de dormir. Eu durmo quando eu preciso power nap, desligar. a sonequinha de 1 hora. Agora vamos falar uma coisa, principalmente por questões financeiras, né? O artesanato é muito vinculado à renda.
que é aquilo Sim. que você falou, que é onde a gente não pensa, seja ela primeira ou segunda, de família, enfim. Mas, na sua opinião, qual a importância do trabalho artesanal como ferramenta da psicologia? Eu acho, assim, inúmeras. Com o próprio processo da graduação, a gente vê que existem oficinas criativas que são usadas como recurso para a pessoa estimular a questão de psicomotricidade, a pessoa se expressar. Com tinta é uma coisa, com costura é outra coisa. Que material que você está usando? Teve uma época que uma prima minha trabalhou muito tempo com crianças com câncer terminal e ela fazia trabalho de arte-terapia, era forte. Não, a arte-terapia mesmo tem muitas Nossa, vertentes, muitas e é uma vertentes. especialização por conta disso. E na época tive esse contato de ir também numa instituição que ela fazia esse trabalho com as crianças e acompanhar um pouco. Estava numa transição de carreira, falei, vamos ajudar o povo e aprender um pouco. E estava tendo esse contato, e ela trazia muito isso. Dependendo da criança, ela precisa de um material que ele tem uma viscosidade, porque aquilo que ela quer expressar precisa daquele tipo de textura. A mistura das cores ou a separação das cores. Então, tudo isso a gente consegue fazer essa interpretação, que é a pessoa pôr para fora. Uhum. Então, quando tá falando de artesanato, né, a pessoa, aquilo é como se passasse, né, a mão pelo braço e você sai um pedaço da pessoa. E aí, É uma cada extensão. mesmo. é uma extensão, que nem eu falei. De criança eu fui no origami, porque é onde, às vezes, eu me organizo. Sei lá. Porque eu preciso parar e fazer aquela dobrinha daquele jeito. E eu gosto de ser meticuloso com origami. Assim, ficou um pouquinho para fora. Não, volta, dobra bem certinho. Então tem uma coisa também de se colocar naquilo que você faz, que mentalmente é muito bom, na psicoterapia é muito bom. E aí essa vertente da cabeça, né, que você tinha comentado, essa arte-terapia, que a pessoa pode disso trazer para um contexto profissional. Ou não. Eu gosto que o pessoal fala, se deixar eu fico até 2 horas no ateliê, só de fazer eu já fico bem. Tem uma coisa também de você dar o tempo da peça, o tempo do ponto. Você vai fazer uma colcha, vai fazer um amigurumi. É um ponto depois do outro. E a sua cabeça precisa focar naquilo. Você dá um outro ritmo. Você E deu dá errado, tem que desmanchar, tem que desmanchar e começar tudo de E novo. tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Exatamente. Por quê? Esse objetivo do que você quer, Não, porque não dá para pular etapa, né? como você quer fazer, e é muito concreto, né? Você vê o resultado ali. Então, esse paralelo, a gente falando um pouco, né? Tem uma live que as meninas me chamaram e acabei ficando, eu gosto de dar, que é Pensamento do Futuro do Negócio, que é uma mentoria online que a gente dá no programa. E a gente vai falando sobre como que você pode pensar o futuro, não tanto de técnicas nesse sentido, mas para eu olhar o futuro, quanto que eu tô pondo de investimento de tempo, de energia, de dinheiro e de frustração. Eu tô sabendo lidar com as frustrações de acordo com a expectativa. Então a gente vai Que é colocando legal, a esse... gente não coloca na nossa planilha, né, a frustração. A gente esquece Não que ela vai coloca. acontecer em algum momento, né? E tem um custo. Assim como Tem um custo. expectativa, né? Exato. Existe. É bem proporcional. Quanto maior a Sim. expectativa, às vezes maior a frustração. É. Então tem esse exercício também. Se a gente Porque tá... às vezes a sua expectativa que seja de venda, Uhum. às vezes ela independe da qualidade do seu trabalho, às vezes é uma condição do mercado, Exatamente. né? Não Exatamente. tem nada a ver. E aí a frustração vai ser sua. E quem vai ter que trabalhar essa frustração É. vai ser você. E tal Exato. qual você tem reserva para financeira, para aguentar essa frustração, esse imprevisto, você tem que ter uma reserva mental ali para Mental. conseguir lidar com essa frustração e Emocional. saber Ah. uma poupança, né? Não sei se é certo falar isso, mas você tem Eu que ter acho que sim, eu acho uma que- poupança emocional ali para aguentar aquele tranco. E eu acho interessante a gente ver também, porque quando a pessoa migra para algum momento e ela precisa inteirar financeiramente, aquele negócio precisa dar certo, porque ele vai ser uma renda financeira, uma fonte de rendimento para a família, é importante a gente observar o quanto é importante a família estar apoiando esse artesão nessa conquista. Uhum. A experiência empírica que a gente tem, sem base científica nenhuma, apenas de observação, é que 100% das pessoas que deram muito certo no artesanato, elas tiveram 100% de apoio da família.
Então, volto a falar, não tem estudo científico nenhum sobre isso, apenas coisas que a gente vê e observa, todo mundo que E deu isso certo. independe, né, Beth, de ter medo, porque é óbvio que quando você está empreendendo, você tem medo, a família também deve ter, Sim. mas mesmo com medo, as pessoas se apoiam, as pessoas se ajudam, acreditam umas nas outras. Porque Acredita no seu projeto. como você falou no início, né, dos grandes resultados que você viu ali no projeto, o que mais se identificou foi que as pessoas se sentiram valorizadas, elas entenderam sobre valorização. É isso. E começa aqui na nossa micro-sociedade, que é a nossa família, né? E essa questão das redes de apoio. Então, às vezes, a pessoa não tendo isso de bate-pronto, onde que ela pode procurar? Né? Que tipo de grupos a pessoa poderia ter de se conectar, de trocar ideia, de trocar sonhos e celebrar as conquistas? Porque quando você tem uma Celebrar as conquista conquistas. que ela é aparentemente pequena, mas para você chegar lá teve um trajeto, e de novo, eu tô falando isso, mas é algo que eu preciso exercitar também todo dia. Todos. Porque se eu coloco uma expectativa lá em cima e eu tenho uma conquista, mas eu falo, isso aqui é pouco, perto do que eu quero, eu já tirei o valor do meu empenho ali, e aí eu não tiro também o proveito de ter uma conquista, sim. Tem que celebrar, sim. Sim. É por isso que agora eu vou me aposentar? Não. Que também são os, né? Ai, pronto, extremos, né? os extremos. Mas é esse exercício de realismo no fazer e no experimentar e no errar e no aprender, que é pra E vida talvez, toda. exatamente, o exercício ele é eterno, né? Exato, isso é pra vida. Exato. A gente tá falando... Eu falei, eu tenho TDAH, né? Então, às vezes, cumprir a agenda do dia É uma a maior vitória. conquista. Porque vai ter dia que você não vai conseguir nem Ah. levantar na cama. Que a ansiedade reinou, que a depressão falou, oi, tô aqui hoje. Exatamente. E você fala, tá tudo bem, porque eu fiz aqui o meu planejamento e eu tenho esse dia que podia dar errado. Tem E, esse né, a espaço. diferença de se cuidar, de se tratar, né? E poder se entender. A gente se entende, a gente entende o outro, e aí a gente consegue prospectar cliente, consegue entender persona e consegue fazer as coisas com mais facilidade, né? Porque acho que esse meio de caminho também, né? De você cuidar de você e ao mesmo tempo ser firme para se ajudar a crescer. Exato. Porque às vezes eu comigo mesmo sou muito rígido. Eu busco uma firmeza e quando eu não sei, eu vou no extremo e chego nessa rigidez, que também não me ajuda, às vezes também me sufoca. E aí eu também tenho que parar, voltar, falar, pera, onde que eu posso ser mais flexível? Tem uma questão de, não é nem só um carinho, não é nem só um afeto, mas Atenção. é uma atenção, mas tem esse qualificador de assim, eu também sou uma pessoa, eu também choro quando espeto, eu também tenho. E como é que eu me olho com essa lente também para me apoiar eu ser uma das pessoas que eu posso contar sem que vá pro extremo de ser muito rígido e nem pro extremo de, ai, tadinho de mim, Como realmente. que eu cuido da minha companhia, né? Quando eu precisar dela. Exato, que é o tempo todo. Então, eu acho que esse exercício também que a gente tá falando, a gente tá indo, gente, assuntos profundos aqui. Somos profundas. Somos profundos. Mas que eu acho que a gente vê isso em todo contexto. Então, quando a gente está falando do contexto de artesanato, contexto de psicoterapia, o contexto de relacionamentos, vai trazer o quanto que a gente está em dia com esse autoconhecimento, com esse check, que eu não vou entender tudo de mim hoje. Claro. É um processo. Não, eu brinco com a Beth, falo assim, autoconhecimento é o novo inglês fluente, entendeu? Você não vive sem isso, entendeu? A busca pelo autoconhecimento, ela tem que ser constante, porque é você. E acho que está sendo uma exigência, que é o que eu falei também, tô com muitos projetos, coisas bacanas acontecendo, como é que eu dou conta disso? E de mim no meio disso tudo, e relacionamento e família, então tem E como que eu lido comigo quando eu não der conta? Porque vai acontecer esse dia também, né? Exato, então acho que tem um lado bom, né, dessa realidade que a gente está vivendo hoje, que é muito intensa, que é muito acelerada, que tem muita oportunidade, que é a bússola, ela tá um pouquinho diferente do que era antes. Sim, verdade. Antes tinha algumas coisas que eram bem certas, e a gente se balizava a partir dali, né? A gente, eu e o mundo, não. Mas eu mesmo me sentia assim, não, aqui é um norte bem claro de coisas que eu posso acreditar
e que eu tô trazendo para mim como uma verdade. E hoje, questionando algumas delas, que verdade então que eu quero seguir? Que certeza que não é tão certeza e que com o tempo pode mudar. Hoje eu posso estar de um jeito e aí 5 anos atrás eu estava de outro. Sim. Logo, provável que daqui a 5 anos eu vou estar de outro também. Então, como não sofrer com isso? Eu acho que tem outras Como que eu converso com musculaturas. aquele João de 5 anos atrás e como que eu Exato. preparo Preparo para para esse ser João de esse daqui João a daqui a 5 anos. Então tem um exercício hoje que acho que ele está se fazendo necessário, que é o novo inglês fluente. Mas eu adorei esse comentário. Vou roubar pra vida. Eu vou dar os direitos autorais. Mas assim, que eu acho que é isso mesmo. Porque se a gente tem isso, muda a conversa. Eu acho também. Muda a conversa, sabe? Com a gente mesmo A gente veio de uma fase e que se com os falava tanto de outros. empatia. Como que você vai ser empático se você não sabe nem sobre você, se você não Meu cuida amor. nem de você? Onde que começa, Você não, sabe? realmente, você se torna incapaz de se colocar no lugar do outro. E essa coisa já é também mais profunda, né? Existe também uma coisa a ser pensada e ser dita, que todos esses diálogos que nós estamos tendo agora são diálogos muito recentes, são falas muito novas para Isso. todos nós. Verdade. Isso. Principalmente dentro do artesanato. Sim. Uhum. 5 anos atrás, eu não estou falando nenhum tempo absurdo, Exato. talvez 5, 3, nunca tinha sido conversado dessa maneira. Se falava do artesanato como psicologia, como fazer bem para a mente, como a receita do médico, mas não na realidade como que era o Era sempre complementar, né? Então, nós estamos caminhando por um processo de conhecimento e de aprendizado para isso. Uhum. Então, assim, a gente vai dar tropeço para caramba, em todos os sentidos. A gente vai errar, vai acertar para caramba, e dentro dessa mistura toda, a gente vai conseguir extrair sempre o melhor para poder seguir adiante. E eu acho tão importante a gente cada vez mais falar, cada vez mais aprender, para justamente enriquecer o artesanato como um todo. Sim. E nos enriquecendo como pessoas, e isso, óbvio que se a gente está falando que não se falava isso dentro do artesanato, na vida também não, são discursos muito novos. Exato. Dentro da nossa vida pessoal. Gente, vou falar, você tem quantos anos? 30? 31. Eu imagino que eu ia fazer tudo isso que você pensou agora com 31. Eu não estava pensando nisso, porque não se falava disso na minha época de 30 anos. Era uma coisa assim. E que maravilha, né? Que bom hoje, aos 30 anos, já tem todo esse cuidado consigo próprio, né? Porque... E acho que tem isso, assim, de hoje eu olho também jovem, criança. Eu não queria ser adolescente hoje. Porque Deus tem muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Tem tanta coisa nova e tanta oportunidade nova que a gente tem, sim, uma responsabilidade com relação ao processo. Eles já chegam com uma mentalidade diferente, coisas que pra gente nós estamos tendo que aprender, já vem aprendido. Mas você chega com uns traumas aí, gente, que a gente Sim, chega, mas tudo tem a sua época certa. E assim, tudo que eles estão vivendo, nós tínhamos outros traumas, né, e outros pensares. Hoje eles chegam já com uma por exemplo, uma dificuldade de tecnologia que a gente tem, que para eles tiram de letra, que está tudo certo, mas você não entendeu isso, então. Mas eles vão ter outras dificuldades, como, por exemplo, às vezes do relacionamento coletivo, justamente por uma vida mais comedida. As crianças de hoje, os jovens de hoje, você não tem muita interação com as crianças da rua vizinha, que você não tinha contato nenhum, né? Hoje em dia você tem da tua escola, do teu condomínio, o máximo de algum clube que você frequenta, mas é tudo aquele... Muito restrito. É muito restrito, e é uma outra visão, e eles vão ter que aprender a lidar com isso. Mas isso também faz parte de todo um aprendizado dessa geração. Isso. E que até teve gente que comentou de ter feito oficinas e trabalhos de artesanato com jovens e se impressionou do quanto que gostaram. Pois é.
Ou seja, o que antes era A tido mega como... A mega artesanal. artesanal que a gente Eu vê. fiquei impressionado. O pessoal Nós do também. Moira, que tava... Sim, mas Gente. foi a primeira vez. Foi a primeira que se vez. chega, Ah. que vem um grupo que até hoje eu sou doida para conhecer esses meninos, porque eles me Eu fiquei mostram Não, Que todos impressionante. ficamos. uma outra possibilidade do artesanato, de uma precisão técnica Uhum. absurda, porque eles são muito bons tecnicamente falando, Ah, e eles, e posso falar, eles estão nem aí Nem pra aí. gente. Eles Nem querem seguir aí. o caminho deles, eu acho isso Exato. legal também. Acho que também É muito podia- autoconhecimento é também. muito conhecimento. Eu acho que tudo que é muito, eles deviam também olhar um pouquinho, porque tudo nunca Ah, vai. tá. É. Não, eu acho que tem esse processo Mas- agora que é isso. Nascendo Mas galhos talvez eles nem separados, mas é o saibam. mesmo tronco. É que eu acho que na como verdade eles nem troca, saibam que tem gente que tá doida por eles. por exemplo. Porque eu acho que a gente também não chegou e comunicou isso para eles, É. eles não sabem. Então é interessante a gente. Mas são exercícios novos que a gente vai ter que Isso. fazer Tá aprendendo. e aprender a fazer. Ah, eu Né? até trouxe essa questão dos jovens, porque é uma coisa que eu penso muito, mas de forma geral, assim, essa realidade tá para todo mundo ao mesmo tempo. Uhum. Que uma coisa é você falar, ai, cresci, casei, tô com filho, tô com casa, tô com trabalho, tô viajando, por conta de um período da minha vida que vai ter essas atribuições. Então, cada um que chega nesse período vai ter que Sim. lidar com isso. Mas quando você fala de uma época que tá todo mundo vivendo, então tem esses desafios, os prós e os contras, e a gente também lidando com o autoconhecimento, e para a criança esse autoconhecimento já está também mais acessível, às vezes na linguagem do dia a dia do pai e da mãe, ou do colega na escola, ou do próprio professor. Inteligência emocional nas escolas está se falando muito, porque está sendo necessário. Exato. Está sendo necessário. A gente está abrindo muitas caixinhas de Pandora, eu acho, positivas, que assim, antes... Não, vamos ficar aqui porque aqui a gente consegue. Agora, com a internet, meu amor, aqui a gente tá falando num podcast que alguém que vai ouvir sei lá quando e vai fazer sentido. E já que a gente Então é falou outra em lógica. filosofia, É vamos isso. lembrar do Sócrates, que ele falava, né, assim, a tese, a antitese e a síntese, né? Uhum. E isso é uma constância. Então, quanto mais teses a gente vai abrindo, mais antiteses vão se formando e outras sínteses vão surgindo. Exato. Conclusão. É um exercício sem fim. É sem Quanto fim. mais a gente conversar sobre tudo isso, novas dúvidas, novos aprendizados vão acontecer automaticamente. E isso eu acho que é legal. E Quando a aí, gente vai abrindo, né, o nosso leque de possibilidades em todos os sentidos e vendo que todos eles podem ser muito legais. porque aí nesse ponto, né? Pirando aqui, tá, gente? Existe hoje uma necessidade de conexão no universo crianças, jovens. Perfeito. Quem está hoje muito sobrecarregado com isso? As escolas. Uhum. Responsabilidade de educação, de forma geral. Será que existe uma oportunidade de projetos de artesãos e artesãs que conseguiriam entrar e trazer isso para as escolas como oportunidade de mercado, como oportunidade de trabalho, e atendendo uma demanda que é contemporânea e tendo uma adesão que muita Que gente é ficou fundamental. espantado, que os jovens fazendo coisa de crochê, os Na meninos, realidade, tem- Que adolescentes... um dia houve e se perdeu, né? Porque a escola trazia isso. Exato. né? Na Tinha realidade, essa opção. existe dentro da pedagogia a Emília Regia, que é uma vertente, é uma cidade na Itália, onde eles trazem toda. Tanto é que existe um profissional referência, é uma né? referência educacional. Uhum. Dentro das escolas é artesano, que eu acho que é o nome do profissional, não lembro agora Uhum. direito. Mas é um profissional de artesanato dentro das escolas. Que é por exemplo, considerado um mestre artesão. o mestre artesão. E Uhum. esse profissional, dentro de cada capacitação e cada fase da criança até o adolescente, ele vai determinando O as tipo de atividades e é fundamental na formação. Por exemplo, vamos construir uma ponte. Então, desde a pré-escola até o pequenininho lá vai desenhar a ponte de um jeito, ou fazer de um pouco, cada um tem a sua metodologia. Uhum. E cada um explica sobre a sua metodologia na hora da apresentação. É muito interessante, todo quanto é pedagogo vai dar uma aula muito melhor do que eu nesse momento. Mas Vai é uma saber- provocação, né? Mas Para estimular a isso. consciência. Seria muito interessante a gente trazer essa prática para o artesanato exemplo. nas escolas Exato, brasileiras. do Brasil. Porque a gente vê hoje a quantidade de variedades de cultura de artesanato no Brasil Uhum. é um dos mais ricos
Sim. do planeta. Sim, sim, sim. Ou seja, tem uma potência É uma aí potência. que já é inerente. E isso é uma coisa que, entrando mais em contato pelo próprio programa, eu falava, gente, que absurdo isso aqui. O tanto de coisa que dá pra fazer, porque importa a técnica de não sei de onde, mas junta com a outra técnica, a criatividade. Você faz o que você Exato. quiser. Até dando uma provocação extra, o próprio PAB, que é o Programa de Artesanato Sim. Brasileiro, ele não abrange 100% do artesanato brasileiro. Sim. Ele foca tem uma mais no artesanato visão de raiz, né? do Exato. artesanato de raiz e ele esquece de todo um outro mercado As que manualidades, existe, das exatamente. manualidades, enfim. Era muito interessante o momento Que é o que mais gira, né? para a no- gente na rever e economia conversar com todos brasileira. os setores e abrir um pouco isso para a gente poder justamente Sim. ver dentro desde a escola até a formação técnica, volto a falar, bandeira 2, vamos fazer escolas técnicas para jovens artesãos, por favor, é isso que a gente pede, para justamente a gente trazer uma consciência maior Sim. dos futuros, do futuro do artesanato que está para Uhum. acontecer. É muito importante, a gente chegou num momento onde as questões estão muito relevantes para a gente poder. E tem que ser feita essa mudança. E tem Sim. uma questão, tem uma colega minha que ela trabalha bastante com criança e adolescente, ela traz projetos. Isso é uma técnica que existe, da pessoa construir, planejar. O que você quer fazer? Uma casa. Do que você vai fazer? Tal coisa. Que material que você precisa? Tanto. Que mais? Cola não sei o que, não sei o que lá. maravilhoso isso. Ou seja, você estimula um processo cognitivo, você Sim, estimula a é, criança a isso. fazer, ela vê o quanto que ela consegue fazer, o trabalho que ela precisa para fazer uma coisa bem feita. Então tem uma questão Organiza, né? de organização, de visão de futuro, de entender que não é assim. Minha mãe comprou, não, você quer fazer a casa? Monte a sua casa de palitos de sorvete. Tá tudo certo. Como que você monta? É uma luminária. Eu vi uma criancinha de 6, 7 anos fazer uma luminária, toda girando assim, com os palitinhos, e colocou a luz e pregou não sei o que, e juntou o fio, põe na tomada, a luz liga. Então tem um lado disso que ele estimula muita coisa e que você tem um potencial. Enfim, daí a gente pode ficar falando um monte que também, pessoas que estudam, pedagogos, Não, tem mas, uma não, mas assim, a mas gente que eu vai acho que é trazer aplicando. também essa noção de que hoje isso não só é necessário, como traz algo que contrabalanceia essa velocidade muito doida que a gente está vivendo. Aham. Você ter para um jovem que está ansioso lá com o celular, ao invés de ir pro Instagram, deixa eu ir aqui pro meu crochê aqui um pouquinho, Então, para eu E conseguir até- assentar e e vai ser aí um que eu adulto mais queria chegar, tranquilo. porque aí você também entra numa parte de consciência do seu corpo, das suas limitações, Sim. né? E você, professor também de consciência corporal, Sim, dei aula falou. por 10 anos, de Queria que consciência você corporal. explicasse um pouquinho sobre isso para a gente e mostrasse como que esses conhecimentos, eles agregam no trabalho que você faz hoje, em todos os trabalhos que você acaba Sim. compilando. Sim, eu peguei essa vertente de trabalho de consciência corporal depois da primeira graduação de artes cênicas. Eu sempre gostei de esporte, fiz Kung Fu por muito tempo. Eu sempre gostei muito de me mexer. E na faculdade a gente tinha um lado de se mexer, mas trazendo já essa questão um pouco mais técnica de aplicação no teatro. Então a gente tinha que ter um conhecimento do nosso instrumento de trabalho, que é o corpo, muito mais aprimorado. E eu falava, gente, isso aqui é impressionante. Se você mexe um pouquinho assim, o quadril, o seu alongamento muda porque as costas. Então eu pirando assim no corpo, pirando. E aí, no final da graduação, tinha uma colega, amiga, que já não está mais aqui, mas está no Cosmos, e ela viajou e deixou uns alunos, entre aspas, órfãos, de trabalho de fortalecimento, juntava várias técnicas. Dá uma aula aqui, meus pais faziam aula, meu padrinho, o pessoal, e eu acabei ficando por 10 anos dando essas aulas particulares de trabalho de consciência corporal, mais focado no fortalecimento. Que legal. Mas sempre gostei de autoconhecimento, a questão da psicologia, então dava pra ver que dependendo da pessoa, o corpo funcionava de um jeito, travava mais aqui, soltava mais acolá. Fiz também, que nem eu comentei, um pouco de terapia bioenergética como cliente, que já tem isso no princípio da psicoterapia. Sim. O quanto que as tensões que a gente tem, elas moldam o nosso corpo como se fossem os escudos, as couraças, que ela é necessária pra gente mentalmente sobreviver, mas chega uma hora que você está com a mesma couraça dos 10 anos, você já tem 40. Já não é mais, a blusa não serve mais, mas você está usando ali porque naquela época aquilo foi importante. E a gente não largou. A gente instintivamente faz, mas a gente não aprende a desfazer ou a lidar com aquilo melhor. Na terapia aprende, mas não é algo que a gente tem todo dia.
Então, esse link do corpo com o processo de percepção de mundo, percepção de si mesmo, eu piro. De neurologia e neuropsicologia, eu amo isso e é uma vertente que eu quero seguir aprofundando também com o tempo. E no processo do artesanato, a gente tem uma questão da psicomotricidade fina. Então, quando a criança escreve no papel, ela estimula uma coisa que é diferente de quando ela digita no teclado. Você ter essa questão do movimento mais sutil do acabamento de uma peça, você ter que tomar cuidado se ela seca muito rápido, ou se você quer dar esse tipo de estilo com a tinta, por exemplo, você não pode usar o pincel tal, você tem que usar o outro. Então tem uma questão da psicomotricidade fina no artesanato que ela ajuda a desenvolver áreas do cérebro que são específicas disso. A mão você pode socar a parede do Kung Fu, né? Você vai destruir a tábua de madeira. E você pode fazer algo super delicado com o mesmo instrumento que a mão. Então tem essa questão de como que a gente usa e como que a gente vai refinando essa forma de lidar com o corpo, com o objeto e com a sua expressão, que é riquíssimo do artesanato. E eu acho que nunca foi tão importante a gente valorizar isso, principalmente junto às crianças, por uma questão que a gente entra recentemente dentro desse assunto, que é a inteligência artificial, como sendo... Eu li uma matéria essa semana... Vamos ter que dar uma agilizadinha aí, velho. Eu li uma matéria essa semana na Forbes falando sobre as profissões que estão fadadas a acabarem, as que se mantêm. E a manualidade as manufaturas e manualidades são as que se mantêm. Então é interessante a gente entender o quanto cada vez mais esse cuidado na primeira infância, na infância e na adolescência, tô brigando com o chiclete, vai ser complicado ou primordial para se manter determinadas coisas dentro no momento dos resgates, né? Isso é importante. Bom, vamos aqui falando, gente. João, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente queria poder falar com você. O assunto quando tá bom, junta, né? os O assunto tá amigos, bom, né? né? A gente foi longe, mas voltou. Foi, mas a gente promete que a gente chama de novo. E agradecer vocês que estão aqui com a gente mais uma vez nesse episódio tão gostoso. Convidamos vocês a estarem com a gente mês que vem, que a gente, se Deus quiser, estaremos aqui. Um beijo grande para todo mundo. João, suas considerações finais. Agradecer muito, adorei a conversa, né? Nem pensei que a gente ia falar do que a gente falou. Mas eu acho que, assim, sempre para somar, para mim soma muito. Toda vez que eu aprofundo um pouco mais, entendo um pouco mais essa oportunidade de olhar esse mundo do artesanato, que é um braço das pessoas. Então, o humano, para mim, me fascina muito. Então, aprendi muito nesse tempo do Mãos e Mentes. Estou aprendendo muito aqui agora. Quero aprender muito mais também com esse universo. É isso aí. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que este episódio tem o patrocínio das lojas Dani Delinski. Se você gostou aqui do podcast, você ainda pode acompanhar outros trabalhos do canal Craft, como a nossa newsletter semanal, como fazer parte do Clube Craft. Para saber das condições e vantagens, é só entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua presença, dizendo que no próximo mês tem mais. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.